eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã clamando, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito Santo, clamando, Senhor, para que o Teu Espírito se sinta à vontade entre nós, para que o Teu Espírito se manifeste, Senhor, de uma maneira poderosa, Senhor. Que o Senhor fale nesta manhã conosco e através de nós. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos que haja uma manifestação clara do Teu fluido Espírito Santo, uma manifestação clara da Tua vontade, que a Tua palavra seja revelada, Senhor, de uma forma surpreendente. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Hoje eu estou bem acompanhado aqui com os meus dois filhotes. E muito obrigado por cada um de vocês que resolveu nessa manhã aí estar conosco. Agradeço de coração. Hoje nós iremos
ter um tempinho aqui conversando um pouco sobre um tema que eu acho que considero que seja um tema de extrema importância para a vida da igreja, para a vida das famílias. E hoje nós resolvemos trazer nesse tema juntos, pai e filhos, para a gente conversar um pouco sobre santidade. Amém. Então, obrigado aí por todos os que já chegaram, pelos que ainda estão se organizando aí para estar conosco nesta manhã de domingo. Mas hoje nós vamos fazer uma espécie de bate-papo. Eu vou trazer algumas coisas, os meus filhos vão estar complementando, eles também vão estar trazendo algumas. E eu queria começar esse tempo falando um pouco sobre 3 características da santidade, que eu considero características pilares, vamos dizer assim. É o trinômio da santidade, tá? Os 3 pontos, o tripé da santidade. A primeira coisa é que a santidade é bela. A segunda coisa é que a santidade ela é conveniente. E a terceira coisa é que a santidade traz direção. Então eu queria falar um pouco sobre esses 3 pontos: beleza, conveniência e direção. O primeiro ponto ele está lá em Salmos, capítulo 29, versículo 2. Para os que estão anotando, se você for ver lá Salmo capítulo 29, versículo 2, ele diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai ao Senhor na beleza da santidade. Então, o primeiro ponto que eu queria me atentar aqui nessa manhã com vocês é que a santidade é bela. A santidade é linda, porque ela expressa o caráter de Cristo, ela expressa a essência de Deus, porque Deus é santo. E pelo fato de Deus ser santo, a santidade ela expressa essa característica, essa faceta do caráter de Deus, e isso é extremamente belo. Então, acho que a gente não poderia começar essa palavra sem deixar claro de que o primeiro tripé da santidade é que ela é bela, O segundo ponto, ele está em Salmo também, capítulo 93, versículo 5. Salmo 93, 5. Ele diz assim: muito fiéis são os teus caminhos, a santidade convém à tua casa, ó Senhor, para sempre. A palavra que aparece ali para convém significa é próprio, é natural. E a palavra que aparece para casa é moradia, habitação. Nós somos a moradia do Senhor. Nós somos a habitação do Senhor. E como nós somos a habitação do Senhor, a santidade é natural para nós. A santidade é própria para nós, ela nos convém. Amém? Então a primeira coisa é que a santidade é bela. E a segunda coisa é que a santidade ela é natural nossa, ela é própria nossa. E a terceira coisa, está lá em Salmo também, 77, 13. Salmo 77, 13. Diz assim: teu caminho, ó Deus, é santo. Grande como Deus, outro Deus não existe. A tradução original lá, onde aparecem algumas traduções, teu caminho é santo, a palavra original diz: o teu caminho é de santidade. Então a santidade ela é bela, ela é própria a nós e ela nos dá direção, porque ela é o caminho. Amém? Então eu queria começar esse tempo compartilhando isso com vocês. Amém. Da beleza, da naturalidade da santidade
e da direção que a santidade traz para nós. Amém. 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 Entendendo essas três características, muitas pessoas podem ter o questionamento de por que é importante ser santo e por que a santidade é importante para nós. E tem dois textos que eu acho eles muito bons nesse contexto. O primeiro é 1 Pedro 14, 15 e 16, que diz assim: mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: vocês têm de ser santos, porque eu sou santo. Amém. Nesse texto, no início, ele fala que sejamos santos em tudo quanto fizerem. E quando a Bíblia fala tudo, realmente tudo. Amém. E no final do texto, 1 Pedro 14, no versículo 16, diz que nós temos de ser santos porque o Senhor era santo. E em Hebreus 12, 14, o texto fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém. E esse texto é um texto-chave e revela assim, a importância da santidade, porque não adianta nada a gente estar buscando ao Senhor, a gente ter um coração voltado ao Senhor, conhecer o Senhor, se a gente não busca essa santidade. O texto deixa claro: sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém. Amém. Interessante que juntando esse texto com o texto da natureza, né, da santidade, de que a santidade ela é natural nossa, algumas pessoas poderiam até argumentar dizendo assim: não, mas se eu for santo, então eu vou ser diferente das outras pessoas. É isso? É isso. É exatamente isso. Os verdadeiros servos de Deus, eles são diferentes do mundo, tá? Por eles terem essa característica de santidade. E exatamente por isso nós somos um povo peculiar. Nós somos um povo diferente, com comportamentos diferentes, com vida diferente. Tem uma expressão do J.C. Ryle que ele diz o seguinte, que você tem que ser assim se você deseja ser salvo. Então você tem que ser diferente. E a palavra deixa muito claro de que nós não somos daqui. Amém. Então nós somos estrangeiros, forasteiros, passageiros por essa terra. Amém. Então a gente não pode se acostumar com as coisas desse mundo e querer nos parecer com as pessoas daqui, mas sermos realmente diferentes. Sermos aquele cara que você vai olhar e falar: nossa, que cara estranho, que cara diferente. Ele não faz as coisas que todas as pessoas fazem. Ele é santo, ele é diferente. E nós devemos ser assim por não sermos justamente daqui. Amém. 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 E o interessante é que a gente tem que entender de que o Senhor nos salvou, nos amou, tudo isso, para que possamos entender de que somos uma nova criatura. Amém. Para que possamos entender de que não somos desse mundo, não estamos aqui e não somos coniventes com as coisas desse mundo. Amém. É verdade. Essa semana nós fizemos não vou dizer um desafio, mas foi uma tarefa em conjunto. Nós lemos, na verdade, 7 materiais, né? Do Owen, do J.C. Ryle, do Jonathan Edwards, John Piper. Lemos vários materiais. E interessante que a gente começou a discutir sobre esses materiais. E tem um desses materiais que é do John Owen, que é um livrinho chamado Of the Mortification of Sin Believers. E ele diz o seguinte nesse livrinho, que mortificação significa guerra ao nosso próprio pecado com o objetivo de matá-lo. E o material ele é fantástico. E no material tem uma frase, do John Owen, que ele
como é que eu posso dizer assim, ele memorou essa frase nesse livro, que a frase diz o seguinte: mate o pecado ou ele matará você. Olha, essa frase, ela mexeu comigo essa semana. Mexeu comigo. Tá? Ele disse que a mortificação, ela significa guerra ao nosso próprio pecado. E ele diz: mate o pecado, ou ele matará você. E a gente entende aqui uma guerra, sabe? Uma luta diária entre nós e o pecado. Não é verdade? E é interessante a gente perceber que, assim, primeiro que o Joe Owen, ele foi um teólogo puritano inglês que viveu entre os anos 1616 e 1680, e já naquela época ele passava por dificuldades, então a gente acha que é difícil só pra gente que está mais recente, mas naquela época também era difícil para ele. E essa frase do mate o pecado, ele matará você, foi uma frase também que mexeu muito comigo. E conversando com meu pai, a gente estava vendo assim, como que a gente pode matar o pecado, sabe? Nessa frase ele deixa claro: mate o pecado ou ele te matará. Como que eu vou matar o pecado? E nisso traz à tona o texto de Efésios 4, 21 e 22, que diz assim: se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam dele as verdades relacionadas com ele, então se desfaçam dessa velha natureza má, o velho eu, que era parceiro nos seus maus caminhos, completamente apodrecido, cheio de imoralidade e engano. E aqui a última palavra é a palavra engano, que ela se refere a todos os comportamentos e pensamentos que nós tínhamos no mundo, de que as nossas atitudes eram certas, mas nesse texto fica claro de que nossa mente estava cheia de imoralidade e engano. E o engano aqui se refere justamente à mentira. Nisso a gente pode entender que todas as nossas tentações, elas têm poder através da mentira, através do engano. Isso fica claro, por exemplo, na Bíblia, quando Jesus foi tentado. Quando ele foi tentado por Satanás usou do engano contra ele. Ele era tentado e Satanás usava trechos da palavra, mas trechos assim com um engano envolvido neles. E em todas as vezes o Senhor combateu aquela tentação, conseguiu vencer Satanás por meio da verdade. E é interessante que foi a mesma estratégia que a serpente usou com Eva. A mesma estratégia. Porque a serpente fala assim para Eva, diz assim: o que Deus disse? Que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? E aí Eva corrige ela. Eva diz: não. Nós podemos comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim. Então, a gente percebe que desde o início da criação, o pecado ele é introduzido de uma forma de engano. A gente percebe isso, por exemplo, na televisão, a gente percebe isso nos filmes, a gente percebe isso na novela, de que as tentações para pecar, ela tem poder baseado na mentira. Por isso que Efésios fala que são desejos enganosos. De você ver, no momento que você está sendo tentado, você pensa: não, é só uma coisinha, só mais uma vez, é uma coisa muito simples, é só um pecadinho. E é dessa forma que o engano entra nas nossas vidas através da tentação. E todos os pecados, eles estão relacionados ao engano. Você vê, por exemplo, o homem casado, quando ele é tentado com uma mulher na rua, ele é tentado com a ideia de que aquela mulher é melhor do que a dele. Então, o solteiro, quando ele é tentado com a ideia de que a relação sexual é melhor do que a vida de santidade. Né? Então, assim, todas as ideias que o pecado traz são baseadas no engano. E de que forma que a gente combate o engano? Com a verdade. Então, no caso de Jesus, ele combateu a tentação com a verdade. E uma coisa que a gente estava se atentando nesse texto é que ele fala que justamente matar o pecado
E se a gente for olhar no texto de Efésios 6, que fala sobre a armadura, a única arma que nós temos de ataque é justamente a palavra, a verdade, a espada. Então, se a gente tem ou necessita matar o nosso pecado, a única forma que nós temos justamente é usar a palavra, usar a verdade, usar a espada para enfrentar, para destruir qualquer tipo de engano que tenha, qualquer mentira que possa vir à nossa mente, ao nosso coração. E o interessante é que o engano em si, ele vem com um pouco de verdade. Então ele vem um pouco de verdade para você acreditar naquele engano. O sofismo. Então ele vem com aparência de verdade, mas no fundo, tem todo o mal e toda a abominação do Senhor, sabe? É isso mesmo. E é interessante que nós não temos em nós mesmos o poder para combater o engano. Né? Porque a única coisa para combater o engano é a verdade. E a verdade é a palavra. Então, a forma que eu vou combater aquele engano que o pecado traz sobre mim é trazendo a palavra. O que a palavra fala sobre isso? Né? O que a palavra fala sobre isso? Uma coisa que eu sempre prego para os irmãos, e os meus filhos sabem disso. Diz assim, eu quando eu sou tentado, por exemplo, com uma mulher na rua, por mais bonita que ela seja, eu olho para os pés. Aí as pessoas podem dizer assim, mas por que você olha para os pés? Por que você acha que eu olho para os pés? É porque Provérbios, quando ele fala da mulher que usa de lisonjas, de palavras de engano, ele diz que os pés dela vai levar você para a morte. E ele diz que o homem que acompanha ela está indo para a sepultura e não sabe. Então, qual é a forma que eu tenho de combater uma tentação de uma mulher bonita, né? Porque Satanás não vai nos tentar com uma coisa feia, né? Então, Satanás não vai tentar a gente com a bruxa do 71. Ele vai tentar com aquele tipo de mulher que você gosta. Com aquela tentação, exato, como o Tiago fala, que cada um é tentado de acordo com a cobiça do seu coração. Então Satanás vai pegar a cobiça do meu coração e ele vai dizer assim, o que ele gosta? Ele gosta disso aqui. E aí ele vai tentar me dar o que eu gosto. Então, como ele vai tentar me dar o que eu gosto, eu não tenho poder contra aquilo. Porque é o que eu gosto, é o que eu quero. Então a única forma que eu tenho para combater é a verdade, é a palavra. Aí eu olho para os pés dela e eu digo para mim mesmo, ela vai me levar para a morte. Aí pronto. Aí aquele poder, ele se perde, porque a palavra, ela foi usada. Amém. Interessante. Amém. E a gente às vezes pode pensar, cara, mesmo entendendo que eu posso usar da verdade para vencer a tentação, mas eu tenho sofrido tentações muito fortes, que eu não consigo, eu não consigo enfrentá-las e vencê-las. Só que tem um texto que eu gosto muito, as pessoas que andam mais próximas assim já sabem que eu gosto muito desse texto, que é o texto de 1 Coríntios 10, 13, que ele fala assim, lembrem-se porém disso, os maus desejos ou a tentação que penetram na vida de vocês não tem nada de novo nem diferente. Muitos outros enfrentaram exatamente os mesmos problemas antes de você, e nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá a tentação se torne tão forte que não as possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Ele lhes mostrará como fugir do poder da tentação para que vocês possam aguentá-la com paciência. Amém. E esse texto eu acho ele poderosíssimo, é um versículo só, mas ele fala tantas coisas. Primeiro ele traz que a tentação que nós passamos hoje é a mesma tentação que pessoas anos atrás sofreram, outras pessoas estão passando nesse mesmo momento. Se a gente pensar, John Owen em 1600 estava passando pelas tentações deles.
E esse texto também fala que a gente não sofre nenhum tipo de tentação que nós não podemos suportar. Isso também é uma coisa que a gente deve se apegar, sabe? Entender de que o Senhor ele não vai permitir que haja nenhum tipo de tentação em que, sabe, eu não consiga resistir. Amém. E no final ele ainda fala que Deus vai cumprir o que diz. Ele lhes mostrará como fugir do poder da tentação. Tem outra tradução que diz que ele dará escapes, formas de você conseguir sair dessa, sabe? De você entender, de você conseguir se desprender dessa tentação, de conseguir vencer essa tentação. Isso mesmo. E o interessante é que para você combater uma mentira, você tem que começar a buscar o Senhor. Amém. Porque você só pode combater com a verdade se você conhecer verdadeiramente a verdade. Amém. Então você tem que estar buscando a verdade, a leitura, o relacionamento com o Senhor todos os dias. E o interessante é que em Efésios 1, 19 e 22, ele diz o seguinte: oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer outro rei, governador, ditador ou líder. Sim, uma honra e muito mais gloriosa do que qualquer outro nesse mundo, seja nesse mundo futuro. Amém. Então, assim, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo, isso é interessante, e colocar ele no mais alto poder, ele usa esse mesmo poder para nos ajudar nas nossas dificuldades. Amém. Isso é interessante. Então, além de nos dar escape, além de nos dar a palavra para poder combater as mentiras, ele nos dá ainda o poder para vencer todas as nossas dificuldades. Olha que coisa maravilhosa que você está trazendo. De que o poder que Deus usou para fazer Jesus ressuscitar depois de 3 dias e colocar Jesus acima de todo nome, acima de toda glória, acima de toda honra, esse poder, ele habita em nós. Que coisa linda. Muito lindo. Agora, eu tenho 2 perguntas para trazer para vocês, que são perguntas assim que geralmente as pessoas me fazem, e eu acho que é importante a gente ouvir isso de jovens. A primeira delas, eu li num livro do Owen, um prefácio que foi escrito a respeito dele, e que a pessoa dizia o seguinte, que era um amigo dele, né? O amigo dele disse que a santidade pessoal do Owen e a vida pública frutífera que ele teve não aconteceu de repente. Que ele tinha perseguido isso e que ele tinha estratégias de disciplina pessoal. Então, quando a gente fala de santidade, de que forma que a gente pode trabalhar essas disciplinas na nossa vida para que a santidade cresça? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é um processo. Ninguém consegue, sabe, de uma hora para outra se desvencilhar de tudo que vinha passando, de todas as amarras, e dizer, pronto, a partir desse momento eu consegui ser santo, consegui vencer tudo. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que é um processo. Então, como até nesse prefácio do livro do Owen está escrito, foi um processo de busca do próprio Owen, de conhecer o Senhor, de crescer no Senhor, sabe? Então é algo que a gente tem que entender que tem que ser alguma coisa diária, entende? Então hoje eu busco o Senhor, eu oro ao Senhor, eu busco vencer essa minha dificuldade. Quando for amanhã eu volto de novo, busco o Senhor, busco vencer isso. Entender assim que vão ter pecados que eu tenho dificuldade agora e que eu tenho que ir vencendo eles. Entendeu? Então, se agora, nesse momento, eu tô com alguma situação que, assim, acontece todos os dias, poxa, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer, eu tenho que mudar. Então, vamos trabalhar para ir reduzindo essa quantidade de vezes que eu entro em pecado, sabe? Vou fechar todas as brechas que eu tenho na minha vida para ser cada vez mais difícil que eu caia nesse mesmo assunto. E passar assim, cara,
eu caía todos os dias. Agora eu estou conseguindo me manter uma semana em santidade. Isso já é uma vitória. Entender que não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir mudar a sua vida por completo. Tem que ser algo que vai ter uma persistência, vai ter valorizar os pequenos, celebrar as pequenas vitórias. Entender assim que se você já está se esforçando para se manter em santidade e você conseguiu uma semana, cara, você já é vitorioso. Você já conseguiu passar 7 dias em santidade, sabe? Lutando e vencendo contra o pecado. E agora sim, venceu os 7 dias, pronto, agora eu vou botar uma nova meta, 2 semanas. Venceu as 2 semanas, vou botar mais uma meta. Agora a meta é conseguir manter 1 mês, entendeu? E assim, aos poucos você vai construindo isso. Você vai se mantendo e construindo essa santidade. E sempre lembrar que tem outras pessoas que já passaram por essas dificuldades. Então, sempre que necessário, pedir ajuda para um pastor, para alguém mais velho que, no reino, né, que já passou por aquelas dificuldades e já sabe como vencê-las, entende? Um ponto interessante que o meu irmão falou sobre fechar brechas, é importante, sempre quando a gente cai em pecado, a gente tem pontos que nos dão gatilho. Por exemplo, usar o celular à noite, fazer isso... usar o celular no banheiro e não sei o que lá, vários gatilhos que você pode ficar cortando a sua vida. Você fala, poxa, eu caí em pecado porque eu não tive um relacionamento com o Senhor naquele dia. Descobrir onde estão as brechas. Descobrir onde estão as brechas. E tapando as brechas. É uma coisa que você tem que olhar o seu pecado, olhar onde você caiu e você conseguir perceber todos os vacilos e as brechas que você deu, sabe? Os momentos que você poderia ter simplesmente desligado o celular, saído dali ou ter chamado alguém para te ajudar, sabe? Você perceber todos os momentos em que você deu brechas para o pecado, que você deixou o pecado entrar e você simplesmente aceitou, entende? Então voltar atrás, relembrar todos aqueles momentos e tentar consertá-los. E tem um ponto interessante. Tem um ponto interessante que eu queria trazer, que é o seguinte, quando a gente fala sobre a beleza da santidade, quando a gente fala sobre os gatilhos, quando a gente fala sobre fechar as brechas, eu estou escutando aqui vocês e às vezes a impressão que a gente tem é de que a pureza, a santidade, ela é vista como algo negativo. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas assim, é porque tudo que se refere à santidade é não. Né? Então assim, você evita olhares libidinosos, você rejeita práticas sexuais, você se priva de ser escravo de pensamentos impuros, você abandona desejos que são contrários a Deus. Então as palavras que aparecem aqui são abstenção, renúncia, privação, é tudo negativo. Sim. Às vezes, de tanto a gente ouvir essas palavras negativas, a impressão que a gente tem é de que nós estamos sofrendo uma perda. Sim. Entendeu? Entendi. Eu estou perdendo isso, eu estou me negando a isso. Agora, quando a gente fala de pureza, como algo que você está deixando de fazer, como algo que você tem que se abster, como algo que você está renunciando, é muito importante a gente lembrar que nós estamos abrindo mão de algo que não nos pertence. Então não é uma renúncia, né? Porque você está se privando de algo que não é devido a você. Sobre isso, é importante a gente entender primeiro. Pode-se ter um pensamento de uma ideia negativa sobre a pureza, mas a primeira coisa clara que a gente tem que ter é que essa é a vontade do Senhor, de que todos nós possamos nos manter em santidade e puros. Então a pureza, ela não é uma perda. Então ela não é uma perda, entende? Mas o segundo ponto sobre isso que você estava falando é que assim, os jovens, eles, na verdade, eles querem abrir um presente, que é um presente que está lá na frente, que foi reservado para o Senhor, para o casamento. Isso. E eu, como jovem, eu quero abrir esse presente, na verdade, assim, sem ter as responsabilidades que eu teria se eu abrisse ele no casamento. Então, quando, por exemplo, o Senhor criou o sexo e separou a relação sexual para o casamento, ela vem com uma série de responsabilidades que
o esposo tem que ter com a esposa, sabe? Tem que ser algo que seja consensual entre os dois, tenha respeito entre os dois. E quando eu, jovem, solteiro, busco abrir esse presente antes da hora, eu estou assumindo aquele presente sem responsabilidade nenhuma. Mas assim, e de onde que a gente tira essa ideia de que é um presente? Tem dois textos de Provérbios. Sim. Tem um que é Provérbios 19, 14, que diz que a casa e as riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então a esposa prudente, ela é um presente. Ela é uma herança. Uma herança que é dada por Deus. E tem outro texto que é Provérbios 20, 21, que diz que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Então entender assim que se eu abro um presente, algo que o Senhor tinha separado para mim antes da hora, aquilo não vai ser abençoado, sabe? Entender que se eu começo aquilo errado, ele tende a dar errado pro resto, entende? Então, entender que o Senhor separou aquilo, o sexo, todas essas coisas, para serem abertos durante o casamento, depois do casamento. E quando eu abro isso antes do casamento, o Senhor... É uma posse antecipada de uma herança. É uma posse antecipada de uma herança, e como diz em Provérbios 20 e 21, isso não será abençoado. Forte isso. Agora, é forte isso. Agora eu queria saber o seguinte, né? Só mais sim. um ponto. Quando às vezes a gente quer tomar uma posse que às vezes nem é nossa. Por exemplo, quando a gente vê pornografia, as pessoas veem pornografia, alguém vê pornografia, aquela posse não é nossa. Então a gente está tomando uma posse de outra pessoa. Entende? Então eu creio que além de ser errado... Que foi o caso, por exemplo, de Davi, que estava olhando Betseba e na verdade olhando uma mulher que não pertencia a ele. E na palavra diz que se alguém olha com corações impuros no coração, já cometeu pecado, já é adultério. Então assim, aí, o meu irmão estava falando aí sobre querer a posse antecipada, só que muitas vezes a pornografia é uma posse que nem é nossa. É uma usurpação. Então você está usurpando algo que não lhe pertence. Então não é uma perda. Porque nunca nem foi seu. Nunca nem foi seu. E provavelmente não será, né? Que é uma pessoa que está longe, distante, é uma pessoa que você não tem relacionamento. E é muito estranho você, como o João está falando, você tomar aquilo, sabe? O sexo, ele foi Deus para ter uma troca entre as pessoas. E quando eu vejo pornografia, por exemplo, não existe uma troca, não existe nada. A pessoa está lá de um lado e eu estou aqui, e esse sexo que era pensado para ser um sexo, assim, que houvesse uma troca, uma relação entre um casal, ele passa a ser uma relação completamente egoísta, sabe? E destrói todo o pensamento e projeto que o Senhor tinha de o sexo ideal, que é um relacionamento entre um casal, as pessoas, sabe, um cede um pouco pro outro, e a pornografia e a masturbação, elas contribuem para que, sabe, efeitos na minha mente, para que eu passe a acreditar que o sexo é aquilo, sabe, egoísta, satisfazer o meu eu, os meus desejos, a minha vontade. Agora eu tô com vontade, então eu vou. Não tô com vontade, então eu não vou fazer. Então, sabe, passa a ser alguma coisa muito egoísta e fora totalmente dos planos que o Senhor tinha para esse relacionamento. E uma coisa interessante é que, assim, aquela mulher, né? Vamos falar assim porque somos homens, então, aquela mulher que está numa cena de pornografia, se a gente for olhar por esse lado, ela foi criada por Deus para ser dada de presente para alguém. Com certeza. Olha que coisa. E em algum lugar, alguém está orando por aquela pessoa. Porque é como uma carga desviada, né?
Alguém fez a encomenda. Alguém fez a encomenda, estava esperando, no meio do caminho aquela carga se perdeu, e é perdida mesmo. E pessoas estão se apossando daquilo que não pertence. Mas aquela carga, ela pertence, ela seria dada de presente para alguém pelo Senhor. Porque como eu falei nas últimas lives, o casamento é um estabelecimento divino. Então o Senhor ia dar aquela mulher para alguém. E no meio do caminho aquela carga se perdeu. Foi um presente violado. Foi um presente violado, né? Que alguém já receptou essa carga roubada, né? Mas o mais interessante de tudo é que, assim, é completamente errado, né? Porque, assim, aquilo estava no plano de Deus para ser outra coisa. Entender que a situação que essa mulher, principalmente as mulheres estão nessa situação, causa no psicológico delas também é algo muito forte, mas também no psicológico de quem está assistindo. Porque, como eu falei, além de trazer um engano sobre o sexo ser um sexo egoísta, ele destrói completamente, sabe? Tudo que era pensado para Deus a respeito do sexo, como funciona, o prazer. E ele tem estudos, acho que o João até trouxe sobre isso, das consequências que você ter contato tanto com o sexo, tanto com a pornografia quanto com a masturbação, ou seja, o sexo antes da hora causa no cérebro das pessoas. Entender que essas pessoas viram escravas desses pecados, sabe? Tem alguns estudos que comparam a drogas, ao vício que essas pessoas têm nesse tipo de sexo. Assim, são pessoas que são presas e cativas. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, como jovens, né? Porque se eu for falar, é mais difícil. Você já tem uma esposa? Exatamente. Esses dias minha esposa brincou comigo e ela me perguntou alguma coisa assim: quando você me viu, o que você sentiu? Eu falei: já tem tanto tempo, né? A gente até esquece, brincadeira. Mas assim, qual é o mal de um jovem reprimir as suas inclinações naturais? Quando a gente fala de inclinação natural, porque o desejo, ele é uma inclinação natural. A vontade do sexo, a vontade do pecado, ela é uma inclinação natural. O Tiago fala sobre isso. Então, assim, como é que a gente consegue reprimir uma inclinação natural? É uma boa pergunta. Assim, primeiro a gente tem que lembrar de que não é o diabo que coloca esse desejo sexual, mas Deus coloca esse desejo sexual em nós. Certo. Que é natural. É natural. E o diabo, ele se apropria disso. Ele pega esse desejo que é para ser usado no casamento, futuramente, né? E quer aproveitar esse desejo. Então aí vocês não acham que entra a questão do homem natural, do homem... Sim. O que eu entendo é que assim, seria basicamente, a gente já trouxe várias vezes esse exemplo, que seriam como se fossem dois leões. Então a nossa vida é baseada em dois leões, entre o leão espiritual e o leão carnal. São as minhas vontades, os meus desejos. E todos os dias eu tenho a oportunidade de alimentar um dos leões. E quando eu alimento um dos leões, o outro acaba ficando fraco, porque não é alimentado. E cada vez que eu vou alimentando determinado leão, ele vai ficando mais forte. E quando ocorrer uma tentação, o leão que eu mais alimentei vai ser o leão que vai vencer. Então, se eu alimento o leão da carne, o leão carnal, dos meus próprios desejos, tanto desejos que são lícitos, como, sei lá, assistir televisão, coisas que são lícitas, usar a internet, se eu só me alimento disso durante todo o dia, ou também coisas relacionadas a pecado, como os desejos da carne, de pornografia, todas essas tentações, se eu vou alimentando esse leão carnal, quando for a hora da minha tentação,
e eu for recorrer ao leão espiritual para me ajudar, ele vai estar fraco, ele não vai estar alimentado, entendeu? Sim. Então todas as vezes que eu for ter uma luta, o leão carnal ele vai vencer, porque ele está sendo alimentado. Então se a gente entender isso, a gente para e pensa, cara, eu tenho alimentado o meu leão espiritual, sabe? Eu tenho me alimentado espiritualmente, porque quando eu me alimento espiritualmente, na hora da tentação, o leão espiritual ele vai estar forte o suficiente para conseguir vencer aquela batalha. E a gente fala, é ruim reprimir essas inclinações naturais. O que a gente tem que entender assim, são desejos que vão existir dentro de nós, sabe? E a gente já falou que não é perda. A gente já falou que não é perda. Mas é natural, porque isso tá ligado a nós sermos humanos, sabe? Mas isso está relacionado diretamente com a questão dos leões. Se eu me deixo levar pelos meus sentimentos alimentando o leão carnal, com certeza vai ser muito difícil para mim. Porque todas as vezes que eu precisar, o leão carnal vai estar forte, sabe? E cada um se alimenta de uma coisa diferente. São coisas completamente diferentes. Eles não comem a mesma comem a mesma coisa. Enquanto eu alimento o leão carnal com televisão, com internet, com carne, o leão espiritual já é um leão vegetariano, ele come coisas boas, então ele come a palavra, oração, jejum, louvor. Então são alimentos completamente diferentes que eu dou para um e dou para o outro, sabe? E interessante é que assim, inevitavelmente a gente está alimentando algum. Com certeza. Não tem esse negócio de não alimentar nenhum dos dois. Ou você assiste uma televisão e alimenta um, ou você lê a palavra e alimenta o outro. Ou você reclama e alimenta um, ou você louva e alimenta o outro. Ou você ora e alimenta um, ou você entra num grupinho de amizades e alimenta o outro. Então, inevitavelmente você vai estar... E assim, muita gente fala, tá sendo muito difícil, eu não tô dando conta, toda tentação, eu me sinto tão fraco. Mas é um pouco do que eu sempre tenho falado com os jovens que caminham com a gente, que é uma receita básica assim, da alimentação do leão espiritual. Então, se você tiver por dia 3 refeições ali, uma refeição da palavra, uma refeição de oração, uma refeição de jejum, com certeza, quando você estiver na sua tentação, o leão espiritual vai estar forte o suficiente para você conseguir vencer, sabe? Isso. Não vai ser algo tão difícil para você. Aí a gente vai ter poder. Aí sim você vai ter poder. Também não adianta a gente falar aqui que tem o Espírito Santo, que tem um monte de coisa, mas você só alimenta um leão. Então não adianta nada. Então a gente tem que fazer com que o leão espiritual domine o leão carnal. Isso. Porque quando o leão carnal ele tem suas vontades, tem seus desejos, e o leão espiritual tem que colocar o leão carnal na ordem de Deus. Amém. No caminho do Senhor. Falar, olha, isso o Senhor não agrada. Essa comida o Senhor não agrada. Amém. Então, assim, o leão espiritual que tem que dominar. Assim. E a gente tem que entender que o ser humano ele é formado por corpo, alma e espírito. Né? E necessariamente nessa ordem. Tá? Poderiam ser três círculos. Então, o corpo é o menor de todos, a alma é a do meio e o espírito é o maior e é o que domina tudo. Então o homem espiritual ele tem que dominar o homem carnal e o homem emocional, né? Então o homem espiritual ele tem que dominar tudo. Quem não tem essa força no espírito acaba sendo dominado pela carne ou pela emoção, né? Ou a alma domina ou a carne domina, né? Então só quem tem que botar ordem nessa bagunça é o homem espiritual. Ele é o que tem essa capacidade de organizar tudo, de botar ordem na alma. Como Davi chegava e dizia para ela, ó alma, se aquieta aí, tá bom? Se quiete aí porque o Senhor é Deus. E chegar para a carne e dar ordem à carne. E não vou te dar isso porque... Entendeu? Então é o homem espiritual que tem que ter essa... Amém. Isso me lembra, estava lembrando aqui de um dos materiais que a gente estava trabalhando, que é do Jonathan Edwards. Ele fez uma resolução, uma lista de mudanças que ele teria na vida dele. E ele fez essa lista de resoluções, eu achei muito interessante.
em 1722, ou seja, tem 300 anos aí para trás, ele fez uma lista de várias coisas que ele resolvia mudar na vida dele. E coisas assim que ele colocava a alma e o corpo dele no lugar, sabe? Ele mandava. E eu escolhi algumas aqui que eu achei muito interessantes, que era, por exemplo, ele: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Resolvi jamais cansar de procurar pessoas que precisam do meu apoio e da minha caridade. E resolvi jamais fazer alguma coisa que, se visse outra pessoa fazendo, achasse motivo justo para repreendê-la ou menosprezá-la. E resolvi estudar as Escrituras tão firme e constante e frequentemente que possa perceber com clareza que eu estou crescendo continuamente no conhecimento da palavra. E eu achei muito interessante assim que ele fez 300 anos atrás, 1722, que ele fez essa lista de coisas claras de mudança, sabe? De metas e alvos na vida dele, que era justamente o homem espiritual colocando em ordem toda a vida dele, sabe? Colocando a alma dele no lugar, o corpo dele no lugar, entendendo que não, eu resolvo agora que eu vou ter uma vida de oração com o Senhor, uma vida de conhecer Ele tão forte que eu possa perceber com clareza que eu estou crescendo continuamente, que, sabe, metas definições de resoluções que ele fez na vida dele, claras, para conseguir se aproximar cada vez mais do Senhor. Um ponto interessante sobre isso é a gente lembrar que tudo isso não é fácil, mas é possível, né? Vai exigir de nós assim, muita mudança, muito esforço, mas é possível. Pode ir. Sobre isso que você está falando agora, é o texto de Mateus 5:3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O interessante é que a gente tem que reconhecer que nós somos fracos. Isso é pobreza de espírito. Sim. E o Senhor fala assim, muitas vezes a gente pode falar, poxa, a gente tem que ser forte espiritualmente. Mas a gente tem que reconhecer que a gente tem que ser fraco espiritualmente, porque o poder não vem de nós, vem do Senhor. Amém. Muitas vezes a gente pode falar, poxa, a dificuldade é grande, é muito difícil, mas o poder vem do Senhor. O poder de fazer a mudança vem do Senhor. E essa pobreza de espírito que você está falando, ela não se relaciona, por exemplo, quando Jesus fala para os escribas que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Sim. Então os doentes são aqueles que reconhecem a necessidade de uma mudança. Né? Então, assim, se você está satisfeito, você não está doente. Então você não é pobre de espírito. A pobreza de espírito está relacionada a você reconhecer de que você necessita, de que você precisa. Quando as pessoas me perguntam assim, você se considera uma pessoa santa? Dá vontade de dar uma gargalhada, porque na verdade eu me considero uma pessoa santificada. Porque o santo, ele é aquele que sempre foi. Eu me considero uma pessoa santificada, porque o santificado é aquele que não é nada. É aquele que não presta, aquele que é miserável, é aquele que ama o pecado, é aquele que, sabe? Mas o Senhor define pegar ele, limpar ele, dar um banho nele e transformar ele. E uma coisa interessante que eu estava analisando esses dias, meditando, é que quando reconhecemos que somos doentes e o Senhor começa a nos tratar, depois de um certo tempo, ainda estamos sendo tratados, mas a gente pode falar, poxa, já estou curado. E aí Deus fala assim, não, calma, você não está curado, sua ferida não está sarada. E aí a gente fala, poxa, eu estou ótimo, estou bem, então não preciso mais do Senhor, eu já estou ótimo no caminho, eu já estou, sei lá, 1 mês sem pecar, já estou bem. Só que a gente tem que lembrar que essa ferida, essa nossa doença, ela só vai ser curada quando atingirmos a plenitude em Cristo, sabe? Só quando nós
mudarmos outro corpo, Outro é corpo. que o pecado não vai Sim. ter mais poder. Então, né? assim, a gente nunca vai deixar de ser doente, sabe? Exato. E muitas vezes eu vejo irmãos que são doentes, mas não reconhecem mais a sua Era isso que doença. eu ia falar. Sabe? O que eu acho mais importante desse texto de Jesus, que ele não veio para os sãos, mas para os doentes, o que eu acho mais importante nisso é que são pessoas que se consideram doentes, sabe? Porque as pessoas que foram atrás de Jesus, que buscaram cura, que buscaram milagres, eram pessoas que reconheciam a fraqueza delas, que reconheciam que precisavam de Jesus. Eram pessoas que se reconheciam doentes. E Jesus passou por aquela região e muitas pessoas não buscaram, não foram atrás de Jesus, porque elas se consideravam sadias, sabe? Então, entende? Eu acho que a grande diferença são as pessoas que se consideram doentes, que olham para si e se acham... Não, Eu preciso dele, eu preciso de Jesus, eu sou um nada, entende? E as pessoas que acham, não, eu tô bem, eu tô sadio, eu não preciso, eu tô saudável. Então eu acho que essa é a grande diferença. Pessoas que se consideram doentes e pessoas que se consideram, que acham que estão sadias. E o incrível é que Deus respeita a opinião dos outros. Deus é um médico, mas se a gente falar assim, não, eu não preciso de um médico, Deus vai falar, não, tudo bem, mas eu tô aqui quando você precisar, sabe? Eu vim pra quem se considera doente. Eu estou aqui, então se você se considera doente, vem. Uhum. Mas olhe sua ferida. E aí você olha pessoas feridas e fala assim, não, eu estou bem, eu tô ótimo, estou conseguindo andar, então eu tô ótimo. Mas Deus está ali. Deus fala assim, olha, eu tô aqui para você. Então, assim, é uma questão de buscar sempre o Senhor, buscar todos os dias, não desanimar. Você pode estar bem um dia, o outro, um mês, mas você tem que sempre lembrar que você precisa continuar buscando, porque o poder vem do Senhor, porque o poder vem dele. Eu estou aqui vendo agora uma anotação que eu tinha feito do J.C. Ryle, que eu acho que cabe muito bem nisso que vocês estão dizendo, que ele diz o seguinte, que nós temos que ser pessoas que possuem uma mentalidade celestial e nós temos que ter gostos celestiais na vida presente, pois do contrário nós jamais nos encontraremos no céu na vida que há por vir. Amém. Esse texto do Riley, para quem não conhece, é de um texto que se chama Suponha que o ímpio vá para o céu. E ele faz uma série de pensamentos assim, como seria se os ímpios fossem para o céu. E é muito interessante que ele fala assim que os ímpios chegariam lá no céu e, sei lá, veriam os santos cantando o dia inteiro e os ímpios iam ficar, tá, eu não gosto desse tipo de coisa. Veriam os santos ao redor de Jesus e, sabe... Esse cara, ele vai chegar lá, ele vai sentar do lado de quem? Ele vai sentar do lado de quem? Ele vai fazer o que lá? Ele vai fazer o que lá? São coisas completamente diferentes. Se ele não conseguiu ser santo e buscar as coisas santas aqui na Terra, ele vai chegar lá e ele vai se sentir, sabe, completamente deslocado, completamente fora dos lugares, assim, dos gostos. É completamente diferente. E nesse texto do Riley, ele fala justamente dessa questão da metanoia, né? Que é uma mudança de mente. Quando você é ímpio e você se converte, você tem que mudar completamente a sua mente, sabe? Mudar todos os seus gostos. Então você era uma pessoa que buscava você e você mesmo, sabe? E você passa a ter que buscar outras pessoas, buscar o Senhor todos os dias. Você era uma pessoa fechada, você vai ter que ser uma pessoa que vai ter que se abrir. Você vai, sabe? É uma completa transformação da mente. É isso que a palavra metanoia significa. E em Romanos 12 diz assim que Romanos 12:2 diz que não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, renovar completamente a sua mente, entende? Transformar a sua mente. Porque o que eu achei interessante nesse texto do Riley é que ele mostra assim, várias
coisas que aconteceriam no céu e os ímpios iam se sentir, sabe, o que está acontecendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Entende? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê a cerveja? Cadê a minha novela? Você passar a eternidade louvando ao Senhor é uma coisa que para o ímpio não faz o menor sentido, não faz parte dos gostos dele. E quando você busca o Senhor, isso, quando você se converte, você do mundo vem para o Senhor, você tem que mudar a sua mente, os seus gostos, passar de ser uma pessoa que alimenta de carne o seu leão para ser alguém que começa a comer vegetais, começa a comer a palavra, a oração, sabe? São alimentações completamente diferentes, estilos de vida completamente diferentes. Por isso que a gente fala que nós somos estrangeiros aqui, porque se a gente for parar para ver, o estilo de vida, os gostos são muito diferentes do mundo. Não tem como você querer se relacionar com as pessoas do mundo achando que você é igual, sabe? Por isso que a palavra deixa sempre claro, luz e trevas, água quente e água fria, sabe? São coisas que têm características completamente diferentes, opostas, e que elas não conseguem se misturar. Amém. Eu queria sugerir para a gente fazer esse tempo de novo na semana que vem. Eu queria sugerir, porque assim, eu não cheguei nem na metade de tudo que eu queria falar. Eu acho que tem muitos pontos para a gente abordar, relacionados sobre a juventude, relacionados sobre santidade. Então, assim, eu queria sugerir, se vocês aceitarem, a gente estar junto de novo na semana que vem, a gente fazer de novo esse bate-papo, porque eu achei extremamente importante. E assim, até porque nós chegamos no nosso horário, se você pudesse dizer, né? Se você pudesse não, você pode dizer uma última coisa para todo mundo que está ouvindo aí. Eita, Responsabilidade. Eu acho que o que fica disso, da palavra de hoje, primeiro entender que a santidade, ela não é uma perda. Muitas vezes a gente pode achar, poxa, eu podia estar aproveitando o mundo, podia estar curtindo à toa e eu tenho que ficar me santificando, eu estou me perdendo. E o que eu acho que fica não é uma perda. O Senhor tem separado um presente lá pra frente e você está querendo abrir esse presente de qualquer forma, sabe, antes da hora. Entender que o Senhor tem planos e de que a santidade é o desejo, a vontade do Senhor. E que eu acho que entender que a partir do momento que você tem essa disposição no coração de buscar o Senhor, de estar crescendo na santidade, entender que o Senhor vai te recompensar, sabe? Lá na frente vai valer a pena. Entender que você pode estar abrindo mão agora, mas que lá na frente o Senhor tem preparado um casamento, um relacionamento, sabe? Que está abençoado pelo Senhor. E que se você abrir o presente antes da hora, como a gente leu aqui, esse presente não é abençoado. Amém. Joca. Bom, eu vou dizer, né? Eu diria, de que é possível se manter santo. E sempre lembrar de que o poder do Senhor habita em nós. Também se lembrar de que se você estiver passando por alguma dificuldade, se estiver muito difícil de vencer, é possível você pedir conselho, é possível você pedir ajuda de outras pessoas que já passaram por isso. E o Senhor, como foi lido aqui, falado aqui, o Senhor providencia esse. E nós temos o poder para fugir do pecado, para matar o nosso pecado. Então, assim, é possível. E sempre que vier um pecado com aparência, uma aparência boa, verdadeira, sempre não lembrar de que esse pecado vai gerando outros pecados e que vai acabando virando um ciclo vicioso, entende? Então, assim, quebrar totalmente esse vício, quebrar esse ciclo, porque o Senhor não nos chama para ficar estagnados no mesmo pecado durante anos e anos. O Senhor nos chama para continuar, entende? Continuar uma mudança de vida todos os dias. E assim, sempre lembrar de buscar o Senhor, sabe? O relacionamento com o Senhor
é o que vai fazer você vencer ou não o pecado. Vai fazer você ou matar ou não o pecado. Entende? Então, assim, é isso. É um relacionamento com o Senhor. Sei que muitas vezes é difícil de se relacionar com o Senhor, mas quando a gente começa a buscar um relacionamento com o Senhor, a gente acaba amando aquele relacionamento, amando o estar com Deus, porque o mundo aqui apresenta felicidade como algo rápido. Você come alguma coisa, você sente felicidade naquele momento, mas depois passa. Você pratica um ato, sei lá, como masturbação, você sente prazer naquele momento e depois passa, você se sente mal. E lembrar que quando você tem um relacionamento com o Senhor, um relacionamento com os irmãos, uma vida de santidade, você se sente bem, você se sente feliz, você se sente leve, sabe? Então é isso. Eu li recentemente um livro que eu recomendo, na verdade, para todo mundo que estiver passando por essa dificuldade de santidade. O livro se chama Desintoxicação Sexual, do Tim Challies. É um pastor americano que ele escreveu um livro, é um livro pequeno, mas muito rico, que fala muito sobre essa questão da santidade nos dias de hoje. Muitas das vezes a gente acha que a gente está sozinho passando por esse tipo de dificuldade, mas nesse livro o Tim Challies ele deixa claro que, pela experiência que ele tem, cerca de 99%, se não 100% dos homens, que ele fala, esse livro é principalmente para homens, passam por dificuldades relacionadas à santidade sexual, de imoralidade, principalmente relacionada à pornografia, à masturbação. E ele fala nesse livro assim que, principalmente nessa época atual, tem sido um mal que tem assolado cada vez mais os homens e tem feito os homens cada vez mais escravos. Porque uma coisa era na década de 80, de 70, 90, você ter que, sei lá, ir atrás de uma revista pornô, numa banca de revista. E outra coisa é nos dias de hoje, que no meu celular eu consigo, com 3, 4 toques, entrar num site pornográfico, entende? Então, hoje em dia é muito fácil ter acesso a isso. E na televisão, se a gente prestar atenção, o dia inteiro passam propagandas, sabe, de cunho sexual, ou filmes que tem cenas de sexo, coisas assim que vão me atiçar, que a gente chama atualmente de gatilhos, né, que me dão gatilhos. Mas nesse livro o Tim Challies ele fala principalmente sobre a escravidão que o pecado, que esses pecados sexuais trazem. Foi um pouco do que o João estava falando agora, justamente de ser um poço que você cada vez vai cavando e vai ficando cada vez mais difícil de você sair, e você vai afundando, indo cada vez mais fundo, e você começa assistindo alguma coisa, vendo, e aí daqui a pouco você já está vendo um outro tipo de pornografia, sabe? É algo que sempre vai puxar mais pecados. E infelizmente é algo que tem assolado a grande maioria dos homens, sabe? Mas nesse livro ele fala algumas coisas muito ricas, que é principalmente assim, você ter pessoas que possam te ajudar. Então, homens que têm passado por essas dificuldades, além de buscar o Senhor, né, que é o mais importante, de ter um relacionamento com o Senhor, de estar colocando diante do Senhor, é de procurar ajuda, sabe? De reconhecer a fraqueza, de ver as dificuldades, ver que está passando por aquilo, está tomando uma proporção muito grande. Você achava que você ia ter aquela dificuldade só enquanto você era solteiro, aí você casou, mas a dificuldade ainda está ali. E a grande dica que ele dá é justamente essa, sabe? De você procurar ajuda de outros homens que você conheça, principalmente pessoas que você confie, sabe? Que são pessoas que possam te ajudar, possam estar orando por você, possam estar sendo aqueles amigos de confiança que você sempre vai lá e você se abre, e são pessoas que vão estar cuidando da sua vida, entende? Tem um ponto aí importante que você está trazendo. Eu estou respondendo aqui algumas mensagens, até no privado, de pessoas que estão entrando e que acabam se identificando com a live
e pessoas que estão abrindo o coração, né? Estão pedindo ajuda, pessoas que estão passando por dificuldades. Tem alguns pontos que eu queria trazer para a gente fechar essa live de hoje. Mas o primeiro ponto é o seguinte: eu vejo aqui uma direção de Deus para que a gente continue esse assunto, tá? Então na semana que vem nós vamos continuar sobre esse assunto. O segundo ponto é que assim, eu acabei de responder aqui uma pessoa que relatou aí ao vivo uma dificuldade que ele está enfrentando, e dizer assim que nós estamos nos disponibilizando para responder cada uma dessas demandas. Podem mandem no privado, tá? Nós vamos ter todo um cuidado de estar ajudando, de estar por perto, de não deixar. Nós não queremos apenas aqui levantar essa lebre e simplesmente deixar, tá? Mas nós queremos assim apoiar, dar todo o apoio que for necessário, porque aí entra o terceiro ponto, dizer, essa questão da sexualidade, do pecado sexual, da pornografia, da falta de santidade, do adultério, da fornicação, isso assola a humanidade hoje. Assola. Nós temos crianças de 8 anos despertadas sexualmente, da mesma forma como nós temos homens casados envolvidos com pornografia. Então, isso está assolando. E Satanás, ele usa da seguinte estratégia: ele lhe induz ao pecado e depois ele faz você se sentir culpado pelo pecado que ele mesmo te induziu. E aí você se sente tão culpado, tão miserável, tão desgraçado, você se sente tão lixo, que você não se sente à vontade de abrir isso, de pedir ajuda. E o que nós ouvimos hoje aqui na live foi isso, no sentido de que são impulsos naturais. O pecado ele está em nós. Nós precisamos ter a pobreza de espírito, de reconhecer que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de uma atuação poderosa do Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós precisamos da ajuda da igreja. Nós precisamos da ajuda de pessoas. Sabe, se você está passando por essa dificuldade, seja ela qual nível que for, abra a vida. Dê ao Senhor a oportunidade. Estabeleça hoje como um dia de restauração, como um dia de mudança, como um tempo em que o Senhor escolheu, estabeleceu para trazer mudança sobre a sua vida, para trazer metanoia sobre a sua mente, para fazer você mudar, para te livrar desse lamaçal. Eu queria que você abrisse seu coração, entendesse que tem pessoas prontas para te ajudar. Busque ajuda. Se você não quiser se identificar, pode mandar no privado e nós vamos buscar ajudar você. Amém? Eu queria finalizar lendo com vocês um texto que é 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Pedro diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amado, nos gerou de novo. O Senhor está gerando você de novo. Nós somos nova criatura. Paulo, na carta de Romanos, capítulo 7, versículo do 1 ao 4, Paulo diz que a lei tem domínio sobre a mulher enquanto ela está viva. O homem tem domínio sobre a mulher e a mulher tem domínio sobre o homem. Os dois estão ligados enquanto estão vivos. A lei ela tem domínio sobre nós enquanto nós estamos vivos. No momento em que o marido morre,
a mulher está desobrigada. E ela pode contrair novas núpcias. Jesus está te chamando para você ser gerado de novo. Jesus está te chamando para você morrer para o pecado. E para você estar livre para contrair novas núpcias com o Senhor. Ter uma vida restaurada, uma vida de santidade. Paulo afirma isso: vocês estão mortos para que vocês pertençam a outro, para que pertençam a Cristo. Vocês não têm obrigação de manter esse casamento com o pecado. Porque a partir do momento que você morre para o pecado não tem mais domínio sobre você. Amém. E essa é a chamada de Deus para você hoje. Vida nova, mente nova. Semana que vem nós vamos voltar para que a gente continue esse papo e vamos responder no privado a todo mundo que nos questionar. Tá bom? Mas eu queria orar com você antes da gente finalizar aqui. A gente poder orar. Senhor Jesus, eu quero te clamar por cada uma dessas pessoas que se disponibilizou hoje, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Cada pessoa que participou hoje desse bate-papo, dessa conversa em família. Senhor, eu te clamo que o Senhor tenha por elas a mesma misericórdia que o Senhor tem tido comigo e conosco. Senhor, o Senhor me tirou de um lamaçal e eu sou testemunha disso. E eu te peço que o Senhor visite cada uma dessas pessoas. Que o Senhor abra as garras que Satanás tem aprisionado cada uma delas. Garras do pecado, da prostituição, do adultério, da pornografia. Garras da pedofilia, da zoofilia, de coisas terríveis, de práticas absurdas, de pensamentos imorais, impuros. As pessoas têm sido submetidas. Senhor, nós clamamos a Ti por uma ação poderosa Tua, em nome de Jesus. Que o Senhor visite, Senhor, cada pessoa que está nos ouvindo, cada pessoa que está se disponibilizando a ter uma vida de santidade, a conhecer da Tua santidade, da Tua verdade, do Teu poder, Senhor. Eu te clamo por uma ação poderosa do Teu Espírito Santo, fazendo com que haja mudança de mente, mudança de vida. Traga esperança, Senhor, como o Teu texto diz em 1 Pedro, que nos regenerou para uma esperança viva. Senhor, eu te clamo que o Senhor traga esperança para cada uma dessas pessoas. Esperança de uma vida nova. Esperança, Senhor, de posturas novas, de práticas novas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, levante aqui amigos teus, amigos do noivo. Pessoas que se apaixonem pelo Senhor, que se apaixonem pela vida contigo, se apaixonem pela verdade, pela santidade, pela pureza de coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos vemos semana que vem. Próximo domingo. Beijo no coração. E que o Senhor os abençoe. Amém. Fiquem na paz.